Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe. Que fala é o irmão Jefferson. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos uma meditação, né? E desde já os irmãos curte aí o canal do irmão Ezequias, né? Compartilha esses vídeos, porque a nossa preocupação aqui, irmãos, não é ficar famoso, né? Mas é divulgar a Santa Escritura, a pura Escritura, a verdade da Escritura. Aqui não tem nada arranjado, né? Realmente, aqui tudo é relacionado às verdades de Deus contidas na Escritura. A pergunta que eu faço é: Jesus participou da carne e sangue de Maria? Essa é uma pergunta que iremos tentar, né, ver aqui à luz do Evangelho de uma forma geral, tá certo? Porque os católicos afirmam que Jesus ele teve participação na carne e no sangue de Maria. E eles citam, por exemplo, em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob lei. Também eles citam em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o evangelho que prego. Também eles citam um texto de Gálatas, ou melhor, de João, que diz assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Belém, da aldeia de onde era Davi? Os irmãos perceberam que esses versículos que nós lemos, ele está falando da genealogia de Cristo, né? Ele não está falando especificamente que Jesus é de Maria, que Jesus veio de Maria, mas veio da descendência, da linhagem, né? Tanto que Maria foi escolhida dessa linhagem. Poderíamos até dizer que Jesus, que Deus escolheu Maria para conceder esse filho, e através de Maria, porque Maria era da linhagem de Davi, né? Então era dessa descendência. Então, realmente a Escritura, ela diz que Jesus veio dessa descendência, veio dessa linhagem de Davi. E Maria era da linhagem de Davi. Se a gente for ler os primeiros capítulos de Mateus, a gente vamos ver toda a linhagem de Jesus. Mas tem um texto que também eles citam. Esse texto aqui ele é o mais assim que poderá confundir a cabeça de alguém, que está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14 diz assim a Escritura: assim, porquanto os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para destruir pela morte, tinha o império da morte, isso é, o diabo. E eles afirmam, esse é um dos textos mais fortes deles, mas pela leitura, pelos contextos bíblicos, nós vamos ver claramente, né, que isso aqui não se refere à natureza de Cristo, né, a participação de Cristo, mas da natureza humana, né, que foi revelado aqui na terra, da maneira em que ele foi revelado, assim como a gente, os filhos, nós fomos revelados dessa maneira, de uma mulher, nascemos de uma mulher, né? Criamos uma fórmula para aparecer. Jesus também criou essa fórmula para aparecer, e foi de uma mulher. Se isso for verdade, irmãos, nós vamos ver na Escritura agora. O primeiro texto que a gente poderá ver é Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1,
versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada ou comprometida, com José, antes que se ajuntasse, achou-se que tinha concedido do Espírito Santo. Esse finalzinho, ele é importantíssimo para nós desmancharmos muitas coisas dessa doutrina. Ele diz concebido, melhor dizendo, do Espírito Santo. Então Jesus poderia ter vindo de qualquer outra maneira, poderia ter aparecido do nada na terra, mas não. Deus fez questão de que Jesus fosse criança, fosse adolescente, fosse adulto, em todos os padrões humanos, em todos os padrões nossos, que a gente nasce, cresce, envelhece. Então, para tentar não se estender muito, eu vou logo ao ponto principal aqui da questão. Então, Jesus foi totalmente concebido pelo Espírito Santo, mas para ele aparecer de uma forma humana, teria que ter alguém. Então, esse menino foi nutrido, esse menino foi alimentado, não pela carne e sangue de Maria, porque senão nós iríamos dizer que Jesus nasceu igual a gente, com a semente corruptível, com a semente pecaminosa, e nós não acreditamos dessa forma. A Bíblia também ela vai reforçar isso de uma maneira maravilhosa. Veja aí em Salmo, o salmista Davi falando. Olha o que é que o salmista Davi diz. Depois a gente vai para Jó, tá certo? Porque Jó também é muito importante. O salmista Davi diz aqui no capítulo 51, no versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Todos quantos pecaram, estão afastados de Deus. Todos pecaram, nós herdamos a semente corruptível dos nossos antepassados. E se Jesus tivesse sido concebido pela carne e sangue de Maria, Jesus não poderia salvar ninguém. Jesus não teria este poder de salvar ninguém. Como é que um pecador, alguém maculado, poderia salvar alguém? Não poderia. Então também em Jó 15, Jó também ele faz uma alusão muito interessante acerca desse assunto. Jó 15:14 diz assim a palavra: que algo é o homem para que seja limpo e que se justifique o nascido de mulher? Também em Jó 25:4 diz assim, Jó 25:4 diz assim: como, pois, se justificará o homem para com Deus? E como será limpo o que nasce de mulher? Ou seja, todo ser humano nascido de mulher, ele herdou essa semente corruptível, o pecado. Então, meus queridos, para a gente tentar concluir aqui esse vídeo, as primeiras comunidades cristãs, elas consideraram Jesus o leão da tribo de Judá. Desde a antiguidade se esperava um Cordeiro Santo, alguém que era santo, alguém que era santificado. Em Apocalipse capítulo 5, ele diz lá que ele o ancião diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, porque nasceu de Maria, venceu para abrir o livro. Em João 8:58, Jesus falando para aquele povo, para aquela multidão lá, ele estava pregando. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele apenas se apresentou como uma forma humana, precisava de alguém.
mas ele foi totalmente gerado pelo Espírito Santo. Ele diz lá em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou, o Todo-Poderoso. Então, fica claro pelas Escrituras, pelo contexto geral da Escritura, que ele é o Todo-Poderoso. Então, se Jesus participou da carne e sangue de Maria, ele não poderia salvar ninguém, porque o cordeiro teria que ser imaculado, teria que ser santo, teria que ser puro. Tá certo? Então, essa questão, ela está em todo o contexto da Bíblia. Se eu pegar o versículo isolado lá de Hebreus 2,14, eu vou pensar realmente que Jesus era pecador, né? Mas a gente viu claramente que ali é uma forma de apresentação. É uma forma de ele se apresentar ao mundo, assim como a gente. Uma forma natural, né, de se aparecer ao mundo. Então Jesus, para se aparecer ao mundo, ele teria sim que nascer de alguém. Teria que pegar a fórmula de alguém. Mas a gente leu em Mateus 5,18 que foi totalmente obra do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe, espero que tenha ficado claro. Depois a gente pode discutir melhor esse assunto com todos os irmãos. A paz do Senhor.